Aqui, ó, nós vamos aprender a importar diretamente do site 188.com e vamos maximizar os seus lucros. Então, eu entendo que todos que estão aqui são pessoas que já vendem, né, em marketplace. São pessoas que já estão faturando. Então, a gente vai usar uma linguagem aqui para esse tipo de pessoas que já estão no mercado, né, não aqueles que estão iniciando. Então, a gente não vai responder perguntas básicas para pessoas que estão começando a vender, procurando um negócio. A intenção dessa imersão não é atingir esse público. Então, não ligue se por acaso não responder perguntas voltadas para iniciantes, vamos dizer assim, tá? Então, vamos ajudar principalmente você a entender a questão da homologação, frete compartilhado, frete aéreo compartilhado e uma imersão total sobre o 688.com. Esses vão ser os 3 temas que nós vamos abordar aqui brevemente. Eu sou Francisco Rodrigues, eu comecei na importação desde 2019, a primeira vez que eu estive na China foi em 2018, em 2019 a gente começou um trabalho aqui na China como mesa de compras, representante, agente de compras e no ano seguinte, 2020, a gente abriu a nossa trade aqui na China e começou a fazer operações oficiais, né, mais formais para nossos clientes. No início do nosso processo, a gente estava buscando aqueles iniciantes mesmo, aquele bem iniciante mesmo que estava ainda vendendo no CPF lá no Mercado Livre. Então a nossa intenção inicial era atingir esse público de pessoas. E depois, com o tempo, a gente foi migrando, né? A gente não conseguia mais atender esse público porque o Brasil passou por várias mudanças, né? Principalmente burocrática, e acabou inviabilizando para muitos, né? Continuar importando no CPF, importar de maneira informal. Então a gente também mudou nossa estratégia. A partir de então a gente começou a focar única e exclusivamente em CNPJ. E isso aconteceu principalmente depois da pandemia. Mas mesmo assim, a nossa principal identidade ainda é ajudar pequenos vendedores que vendem marketplace. Tá, mas 100 mil, né? 100 mil para quem está iniciando realmente é muito, né? Quem vende isso por mês. Mas no mundo de marketplace, 100 mil ainda é uma pessoa intermediária. Ela não é tão inocente, tão iniciante, mas ela também não é uma pessoa que está, né, ganhando os horrores com o marketplace. A gente entende disso. Mas o nosso foco é justamente nesse público, entre pessoas que estão entre 20 e 100 mil reais. A maioria dos nossos clientes estão nessa etapa. Então é isso. Eu sou natural de Piripiri, eu não sei se vocês conhecem. Piripiri, só para vocês entenderem, fica do lado de Piracuruca, no Piauí. E é ali que eu vim. Depois de 94, mudei para uma cidade de São Paulo chamada Salto. Depois, em 1996, para São José dos Campos. 2018, China. E aqui até hoje. Então, basicamente, essa é a minha história. A minha história. Temos uma outra empresa de serviço no Brasil, mas é só para uma outra atividade. Mas só para você entender um pouquinho sobre mim, né? Sou casado com a Vanessa Castro Rodrigues. Ela faz parte do nosso time comercial. Inclusive, ela tá aí, ela vai responder as perguntas no chat aí, caso ocorra. Eu estou focado única e exclusivamente em apresentar para vocês aqui o nosso tema, né? Então, foquem nisso, beleza? Vamos para frente aqui. Ó, então, como eu estou falando com iniciantes, como eu não estou falando com iniciantes, o ponto é que para você importar, você não pode achar que você vai primeiro importar. Não é isso. Então, se você que já sabe o que você deve fazer antes disso, tem tudo a ver com pesquisa de mercado. Essa é uma realidade que muita gente ignora, principalmente os iniciantes. Então, você que já está no mercado, já sabe que tem que fazer pesquisa de mercado, eu coloquei aqui algumas ferramentas, mas isso aqui você provavelmente já deve usar alguns que já até projetaram ferramentas que ajudam a fazer essa pesquisa de mercado. E por que ela é tão importante? Vocês sabem, né? Vocês precisam descobrir o que falta no mercado, o que as pessoas estão buscando e o que as pessoas estão sentindo falta, de que não tem no mercado.
O grande ponto, que aí entra numa questão que muita gente não sabe, é buscar produtos, novidades no mercado chinês. Quando você busca produtos no mercado chinês, você está descobrindo produtos antes. O que é feito, né? Como é que a gente consegue fazer essa pesquisa no mercado chinês? Existe um site chamado Douyin. Esse Douyin, vou apresentar aqui para vocês, como é que ele escreve. Ele escreve assim, ó, deixa eu ver, deixa eu só abrir uma outra tela aqui, do Google, só para vocês entenderem como é que ele funciona. Mostrando aqui minha tela, ele escreve assim, ó, Douyin, Douyin, tá? Isso aqui é o que é o Douyin China? Douyin China é o TikTok da China. TikTok da China é onde os chineses, eles postam coisas aqui na China. Ele funciona muito semelhante ao nosso TikTok, né? Só que somente para dentro do território chinês, para dentro da China fechada. Qual que é a utilidade disso na busca de mercadoria, de novos mercados? Qual que é a busca? Como que vocês podem usar essa ferramenta? Buscar produtos que estão sendo tendência aqui dentro. Assim como existe esses influencers no Brasil que fica postando produtos, não sei o que, novidade, olha o que eu encontrei, no TikTok também tem. Você vai utilizar uma ferramenta chamada Google Translate, aí você vai buscar o seu nicho, né? Você vai buscar o seu nicho, vai digitar aqui o nicho em português e vai colar a tradução em chinês aqui. Se você escrever em chinês, talvez não vai dar. Então, se você souber chinês, aí você vai e escreve direto, né? Se você já escreve chinês direto, aí você vai e procura um produto relacionado ao que você está buscando aqui. E tem muitos vídeos que são, assim, apresentam muitas novidades, muitas novidades mesmo. Então, isso aqui é um mercado, é uma maneira de você buscar tendência dentro do mercado chinês para entender se existe algum tipo de busca, se esse produto existe no Brasil, etc e tal. Então, essa busca aqui é muito importante você fazer. É uma estratégia que usa, se você não tiver dinheiro para vir na Canton Fair, porque a Canton Fair ela pode te ajudar nesse sentido também, encontrar alguns produtos novidade. Mas você pode usar o Douyin aqui para ver o que estão sendo usados dentro da China. Qual que é Lógico, você não vai entender, mas você vai ver, puxa, olha, você vai ver o vídeo aqui, tá, o cara mexendo aqui na geladeira, a mulher com a faca, né, as panelas, novidade aqui. Enfim, você vai fazer uma busca aqui por nicho ou por produto específico e você vai encontrar vídeos relacionados a isso. Então essa é uma maneira muito boa de você procurar produtos no mercado chinês. E aqui é onde surge tudo. Não adianta você querer buscar isso no Brasil, porque, na verdade, o Brasil é um país consumidor, né? Ele não é um país que lança tendência. Então, é importante você entender que você pode fazer uma busca no mercado exterior, tá? Aí, depois que você achar esse produto, saber qual que é, eu não tô aqui ensinando sobre isso não, tá, gente? Eu entendo que vocês já devem saber. Aí, vocês vão fazer mais ou menos isso aqui, ó, né? Vamos fazer um exemplo de validação. Qual que é o custo desse produto no 688? Depois de avaliar se tem mercados ou não, né? Eu coloquei uma balança só para exemplificar. E vai entender quanto que esse produto vai chegar no Brasil. Uma vez que você chegou ali no Brasil, você vai ver se ele tem margem, que margem tem. Então, é basicamente essa pesquisa de mercado que você tem que fazer como lição de casa aí. Não adianta você fazer qualquer coisa sem saber exatamente o que vai fazer. E aí, gente, onde você vai fazer essa busca? No site 1688.com. Ah, mas eu já ouvi falar do Alibaba, eu ouvi falar do Made in China, eu ouvi falar desse monte aí. Por que o 688 ele é um site que faz muito sentido você buscar lá dentro dele? Porque é um site voltado para o mercado interno. Essa plataforma, ela é do grupo Alibaba, mas é um site que ele só vende para o mercado interno. Ele oferece preços de fato de logística. Mas qual que é a lógica? Qual que é a lógica de você comprar no site 168.com? Qual que é a lógica, né? O porquê que você deve comprar lá no site 168.com? Existe uma cultura
É exatamente assim, ó, cultura de vender ao estrangeiro. Essa cultura tem muito a ver com o que acontece aqui dentro. Só para contar para vocês de maneira o que aconteceu comigo, né? Porque em 2019, quando eu mudei definitivamente para cá, eu fui cortar o cabelo. Juba cresce, né? Juba cresce, eu fui cortar o cabelo. Cheguei lá, cortei o cabelo, aí falei, quanto que é? Né? Aí o cara me cobrou 90 RMB. Aí eu pensei assim, tá bom, né? Porque na época, em 2019, com R$1 você comprava 50 centavos de RMB. Não, 2 RMB, desculpa. Com R$1 você comprava 2 RMB. Então o seu dinheiro valia o dobro. Ou seja, eu tava entendendo que tava barato. Pô, 90 RMB, R$45 era o preço médio do Brasil, num barbeiro legal, né? Então, beleza. Só que, com o tempo, eu fui vendo que não, o preço médio ali era 30 RMB. Ou seja, o cara percebeu que eu era estrangeiro e foi lá e meteu a faca. Que ele entende que existe essa cultura de vender para estrangeiro. Como que surgiu isso, gente? Isso surgiu quando a China era um país muito fechado. E quando elas decidiram abrir, a primeira ação que o então Xi Jinping ele tomou foi abrir a China comercialmente. Em 1957 abriu a primeira Canton Fair. A Canton Fair ela foi aberta com o objetivo de atingir público estrangeiro, para atrair capital estrangeiro. E a China sempre manteve como estratégia, a moeda local bem abaixo das moedas universais aí, tipo dólar, euro, libra e etc. Ela sempre foi mais baixa, já estrategicamente, para manter os produtos internos mais baratos do que os estrangeiros. Então, quando essa cultura começou, o chinês começou a entender que essa cultura, os estrangeiros estavam dispostos a pagar mais, porque mesmo pagando mais, eles ainda tinham um preço mais interessante do que compraram em seu país. Foi aí que surgiu a cultura, aí que surgiu essa mentalidade dos chineses de vender para estrangeiro mais caro. Eles chamam de Waishan Duo Geijian. Waishan quer dizer comerciante estrangeiro pagam mais caro. Essa é a ideia. Então, quando o grupo Alibaba ele criou o sistema dele, ele fez 3 sites, ele fez 4 sites inicialmente, né? Isso lá em 2000, no ano de 2000, onde a Canton Fair passou a ser somente uma vitrine, não uma oportunidade das pessoas virem para poder comprar. Os produtos, as fábricas, elas começaram a anunciar lá dentro do site dessa estrutura do Alibaba para pessoas comprarem mesmo estando em seu país. Então, quando abriu o grupo Alibaba, ele também já pensou ou já visualizou a cultura integrada nesse ecossistema. Porque dos 4 sites que existem, 2 são para o mercado interno e 2 para o mercado internacional. Primeiro é o Taobao. Taobao é um site que é voltado para o B2C dentro da China, ou seja, o consumidor final. O consumidor final, ele compra as coisas no Taobao para consumir em casa, para usar. Então, é um site que todo mundo usa aqui na China. É impressionante como todo mundo usa esse site. Ou seja, é um site B2C. Se você ver aqui, ó, Taobao, ele é muito semelhante ao nosso Mercado Livre. Nosso Mercado Livre, ele tem de tudo lá dentro. Pessoas comuns podem vender isso, né? Então, o Taobao, ele é também isso aqui, ó. Ele é um site voltado para o mercado interno. No varejo, você pode comprar uma unidade. O que eles fizeram para o mercado externo? O mercado internacional. O AliExpress. Esse aqui é o mais famoso no Brasil, né? Em outros lugares também. AliExpress. AliExpress é um site também do grupo Alibaba que tem como objetivo atingir... Bom, acho que todo mundo conhece o AliExpress, né? Então, esse site... ele é para venda internacional de produtos chineses que você compra aí por unidade no seu CPF, com o objetivo de consumir. Então, esse é um dos sites criados pelo grupo, com esse objetivo. Os 2 que eu mostrei agora são para consumidor final. Agora, tem também os sites voltados para o atacado, B2B.
O primeiro deles é o Alibaba. O Alibaba.com é um site que qualquer pessoa do mundo consegue comprar. Qualquer pessoa do mundo consegue comprar do Alibaba.com, porque ele é um site voltado para empresas, onde você encontra aqui dentro outras empresas, nem sempre fabricantes, nem sempre chineses. Você encontra aqui dentro oportunidades de negócio reais, existe realmente, muita gente faz negócio aqui, dá para encontrar, mas aqui é voltado para o internacional. Agora, tem o site, né, que é o 688.com, que também é do mesmo grupo Alibaba. Talvez eu não esteja falando novidades, mas é importante você entender, ter essa visão, que essa cultura, né, de Shangduo Geiqian, o estrangeiro paga mais barato, o estrangeiro está disposto, paga mais caro, é isso aqui. O site 688.com, ele podia ter feito um só e pronto, aí estrangeiro e chinês comprariam no mesmo site. Mas não, existe realmente aqui nessa estrutura uma ideia de você, por ser estrangeiro, comprar de sites, né, onde o site vai te oferecer um preço mais barato. Muita gente, quando começa a comparar e tem um contato aqui com o 688.com, eles percebem que é uma diferença muito grande. Inclusive, inclusive eu postei, acho que não sei se vocês me acompanham lá no Instagram, mas eu postei lá na feira, né? Um exemplo nos stories aí, ou no feed, sei lá onde foi. Mas você percebe lá na feira que eles apresentam um preço maior. Quando eles te dão um catálogo, às vezes tem um preço até melhor. E quando você pesquisa essa mesma empresa dentro do site que o 688.com, tá mais barato ainda. Ou seja, eu fiz uma comparação lá de preço, dava mais de 20% mais barato do que o preço que ele estava divulgando lá na feira. O mesmo produto, da mesma fábrica, mesmo, não tem diferença, entende? E 20% é uma diferença gigantesca, né? Quando você compara. Tudo isso por quê, gente? Porque existe essa cultura. Você precisa entender essa jogada e fazer valer isso nos seus negócios. Porque a gente está aqui, eu falo razoavelmente bem chinês, tenho contato, tenho experiência do comércio local, pareço com o chinês, mesmo assim, quando se trata de negociação, a gente deixa a nossa mesa em chinês falar. Por quê? Porque é uma língua, eles podem usar até inclusive a língua local, né? Se ele estiver negociando aqui dentro da região, fala o idioma local, não o mandarim, eles podem até usar para poder negociar, podem escrever, e a escrita minha é diferente de uma escrita de um local, né? E a gente sabe disso, né? A gente percebe quando um estrangeiro começa a escrever em português, a gente percebe que ele é estrangeiro. Então, essa estratégia a gente põe em prática aqui justamente para isso. Por quê? Porque a gente acredita que essa cultura ela é muito presente. Ela é muito presente dentro da cultura do comércio, né? Dentro da nossa realidade comercial com os chineses. Entende? Então, se você pensa em ter um preço mais barato, eu vou então na feira, Canton Fair, vou gastar aí uma viagem para poder ir lá. Não faça isso. Se você tem a intenção de encontrar melhor preço, não vá. Quem for com o objetivo de encontrar melhor preço e encontrar fabricantes reais lá, você acaba se frustrando, porque tem muitos, não vou dizer que é 100% que não é, mas tem muitos, e o preço também vai te decepcionar. Então, ao invés disso, simplesmente se você entender essa ferramenta, o 688, você já vai entrar dentro de um ecossistema deles que vai fazer você ter vantagem comercial de outras pessoas, dos seus concorrentes que já vendem no mercado brasileiro, e às vezes eles estão ali importando, às vezes grandes importadores buscam ainda os seus produtos no site Alibaba. Essa é uma realidade, isso eu não estou inventando. Pode ver os conteúdos que você vê por aí sobre importação, eles mencionam quase nunca um site como esse. E isso aqui é uma ferramenta de negócio que vai fazer uma diferença muito grande para vocês que estão começando na importação, não no negócio talvez. Entende? Então, é uma realidade.
você entender o sistema da China, como funciona.